obrigada. Então, eu sou a Sônia Seixas, sou presidenta da Comissão Assessora de Mudança Ecológica e Justiça Ambiental e conto com a minha colega Gabriela Celani, que todos já conhecem, que já presidiu a mesa anterior, também membra da nossa comissão CAMIS. Vamos então dar início, e eu peço desculpas para ficar usando as tecnologias aqui para não ter papel. Bom, nós vamos dar início então à mesa 8, o que a universidade... O que a universidade deve fazer nos próximos 5 anos para apoiar a sociedade a começar o enfrentamento decisivo à emergência climática. Em foco, as localidades. Nós vamos contar com os conferencistas Alice Freia, da Universidade Rovuma de Moçambique, Fabiana Barbie Seneghini, que poderia já está aqui conosco, aliás, é a nossa única participante presente, a qual nós já agradecemos. O professor Isidro Murrari, que é da Universidade Eduardo Mondriani, e Driele Pietri, não sei se estou falando o nome dela certo, que é da Universidade de Amsterdã, que também vai estar à distância, com o qual eu já agradeço e dou as boas-vindas. Em função da necessidade do professor Isidro, por conta do fuso horário entre Brasil e Moçambique, se retirar ao meio-dia, nós vamos dar início com a fala dele. Só um minutinho. Bom, o professor doutor Isidro Justino Murrari é doutor em Ambiente e Sociedade pela Unicamp, docente da Universidade Eduardo Mondlane desde 2009, na Escola Superior de Desenvolvimento Rural, é o departamento dele, na qual leciona graduação e pós-graduação em áreas de atuação vinculada a mudanças climáticas, desenvolvimento de dimensões sociais e políticas da sustentabilidade, na qual tem feito publicações e também, a nível de gestão universitária, desempenha atualmente a função de diretora adjunto para a graduação. Bem-vindo, professor Isidro, é um prazer tê-lo conosco, a palavra é sua. Nós solicitamos em torno de 15 minutos cada palestrante, porque a gente possa ter tempo para ampliar o debate. Muito obrigada. Muito obrigado pela... Vou partilhar aqui o screen. Muito obrigado pela organização, pelo convite, especialmente ao NEPAM, a professora Leila, a professora Sônia e outros organizadores do evento. Rápido, ser muito breve. Bom, eu estruturei essa pequena contribuição, digamos, em 2 momentos específicos de intervenção. O primeiro momento em que eu vou tentar contextualizar um pouco sobre esse debate e pensar, por exemplo, em questões da universidade, digamos, em torno, mas sempre considerando mais o contexto de Moçambique e, em alguns casos, o contexto das universidades africanas. E, num segundo momento, vou fazer uma tentativa de apresentar algumas ações que podem ser, propor algumas ações que podem ser feitas para pensarmos em melhorar essa questão climática, conforme o tema que foi nos proposto é apresentado. Bom, na verdade, em termos de, digamos, estamos nesse momento em que, conforme a pesquisa já vem apresentado, estamos nesse momento em que
já não há, digamos, limites geográficos da mudança climática, e que o que está se colocando agora, inclusive com a emergência climática, é que, digamos, todas as formas de vida estão em risco. Entretanto, há uma coisa também que temos que ter em consideração e, sobretudo, conectada à questão da localidade, que, apesar de ser um fenômeno global, a mudança climática, ela pode ser rastreada a partir do cotidiano e do nível local. Isso pressupõe em nós pensarmos os locais como, digamos, espaços sui generis e cujas, digamos, estratégias que vão ser adotadas vão, de alguma forma, ser, digamos, condicionadas ao próprio contexto em que se, digamos, ocorrem essas mudanças climáticas, aos recursos, às capacidades, entre outros aspectos. Ou seja, aqui estamos a dizer que as intervenções não vão ser da mesma forma, do mesmo jeito que as próprias universidades, elas vão ter, digamos, dependendo dos contextos, vão tendo recursos um pouco diferenciados na sua própria ação. Mas também aqui há uma coisa que, digamos, temos Beck, entre outros autores também que já confirmaram isso e que o IPCC vem confirmando nessa última publicação em 2003, que realmente há uma necessidade de apelo de várias formas de conhecimento e o convite desse processo de vários atores, digamos, para pensar nesse processo de soluções. Ok? Então, a mudança climática também é um aspecto que ele pode sim ser abordado, digamos, dentro da universidade, a partir daqueles três eixos principais de ação da própria universidade, quer seja principalmente em termos de ensino, dentro dos programas, quer ser em termos mas também, embora não esteja aqui, pensando essas ações em termos de fazer sentir dentro da comunidade a partir de ações concretas, digamos, de extensão. Na literatura, a literatura mostra que há duas formas de intervenção das universidades. Uma delas é a partir, digamos, de ações que pensam em zerar as emissões líquidas dentro, emitidas dentro do campo da própria universidade. Tivemos vários exemplos desde o primeiro dia, digamos, exemplos de como é que isso vem sendo feito. Tivemos exemplos, digamos, da Unicamp, da própria Unicamp, tivemos também exemplos da Universidade de Harvard, entre outros exemplos que foram, digamos, apresentados aqui pelos seminaristas, mas também uma outra dimensão de ação tem sido, digamos, a partir, digamos, de processos de ensino e pesquisa que visam, por exemplo, digamos, transferir esse conhecimento, ok, de como é que, por exemplo, vão ser adotadas formas, digamos, estratégias de mitigação às mudanças climáticas. Bom, outro aspecto também nessa contextualização que é preciso pensar um pouco, não vou repetir muito, essa questão, por exemplo, dos objetivos de desenvolvimento sustentável e pensar um pouco as ações das universidades. Sobre as ações, já disse que, por exemplo, nós podemos pensar essa ação a partir dos três eixos de ação da universidade. Mas também é preciso respeitar um aspecto que é revelado pela literatura especializada, sobretudo sobre essas ações, sobre ações diversas sobre as ações das universidades em torno das mudanças climáticas. E reconhece que realmente há várias ações que já as universidades no geral já vem fazendo, entretanto, existem quatro aspectos que precisam ser pensados. Primeiro, tem a questão da ênfase transversal às mudanças climáticas em todos os cursos e disciplinas. Nós, conforme fomos vendo, digamos, as diferentes apresentações, vem enfatizando esse aspecto. Temos também a questão, por exemplo, de identificação de pontos fortes e fracos específicos no currículo para a melhoria futura. Ou seja, o que aqui está a sugerir é que há uma necessidade de se repensar. Há um consenso de que várias universidades viram currículos específicos que abordam as mudanças climáticas, não são todos. Então, para aqueles que introduziram essas abordagens, é preciso que haja uma introspeção, uma reflexão, para pensar se, de fato, as abordagens que estão introduzidas,
elas permitem essa transversalidade que tem se falado aqui ou não. E para aqueles casos que não foram introduzidos, é uma necessidade de se pensar em se introduzir esses novos cursos. Mas também esse processo vinda-se muito à questão da necessidade de que esse processo vai ser possível se houver um acompanhamento da formação dos acadêmicos. Um outro aspecto também não menos importante, que é vincado, é a necessidade de se pensar o estabelecimento, digamos, da ligação entre ensino e pesquisa sobre as mudanças climáticas, de modo a estabelecer as sinergias. Bom, aqui eu queria partilhar uma coisa. Não posso falar num contexto africano e não posso falar, por exemplo, da questão das universidades sem trazer um pouco o panorama geral que é sentido dentro desse contexto dessas universidades. Recentemente, num projeto CIVIS, em que engloba um conjunto de universidades africanas, é uma parceria europeia e entre universidades europeias digamos, africanas, em que mapeou-se algumas universidades, ok, que, digamos, de acordo com as categorias elencadas, essas universidades que estão inclusas no projeto, elas refletem a realidade em função das diferentes zonas africanas, digamos, regiões africanas, refletem a realidade que se vive, digamos, sentida por essas universidades. Uma coisa que eu gostaria, digamos, do que os magníficos leitores dessas universidades apontaram, uma coisa que eu gostaria de elencar é que há um consenso, se formos a ver, quase todas, é que, por exemplo, a questão da extensão universitária, ela é focada, ou seja, no sentido de que há um consenso de que há muita pesquisa que é produzida, incluindo nas mudanças climáticas, por essas universidades. Entretanto, essa pesquisa não está sendo capaz de melhorar a vida, a qualidade de vida das comunidades, mesmo no contexto das mudanças climáticas. Outro aspecto é a questão da necessidade de internacionalização, digamos, aí a questão das barreiras linguísticas são também observadas em algum momento. Tem a questão, por exemplo, da assistência científica mútua. Estamos a falar, por exemplo, no campo da cooperação, primeiro entre as universidades africanas, que precisam ser aprimoradas, bem como entre as universidades africanas e outros horizontes. Como também, por exemplo, tem um outro aspecto que é a questão da mobilidade e ambiente de pesquisa. Aqui também, para essa temática que nós estamos a abordar, é um aspecto muito importante, porque aqui, esses processos, a partir de uma das coisas que se pensa é que a adoção, por exemplo, de programas de ensino conjuntos que envolvem as universidades africanas, bem como outras universidades de outras latitudes, ela pode também propiciar, aí, além de responder a alguns indicadores como a internacionalização, a partir da mobilidade digamos, a mobilidade do corpo docente e dos discentes, também pode propiciar essa questão, da abordagem um pouco mais integrada desse processo, digamos, das mudanças climáticas, considerando os diferentes contextos, entre outros aspectos que aqui são colocados. Então, esses aspectos também são aspectos que, em algumas sugestões que eu vou apresentar um pouco à frente, eu vou tomar em consideração. Um outro aspecto também que é muito claro, e que eu já tinha falado, é que existe uma convicção, a partir de algumas pesquisas, de que realmente existem algumas pesquisas, digamos, que abordam a questão das mudanças climáticas, ok? Então, essas pesquisas integram diferentes áreas, ok? E, entretanto, também verifica-se esse processo de disciplinaridade entre eles, embora haja desafios ainda na questão da transdisciplinaridade, que também tanto vem se falar. Entretanto, o grande panorama que se coloca aqui é que, tudo bem, a pesquisa ela é feita, mas o que acontece é que, quando nós estamos diante da emergência climática, esses problemas, a universidade está fazendo a sua pesquisa, está fazendo os seus processos. Entretanto, na sociedade, o que acontece é que, diante da emergência climática, diante desses impactos cada vez mais recorrentes, digamos, dos eventos extremos, a realidade que nós estamos a ver é essa, e as imagens vão nos mostrando. Temos questões das habitações, que nós estamos a ver, por exemplo, são habitações que levam a querer pensar mais ou menos
o que é que está se sendo feito, por exemplo, em termos de projetos de pesquisas que pensem, por exemplo, no uso de material local mais resistente. Aí, por exemplo, a área das engenharias de construção civil, entre outros aspectos, teriam talvez alguma coisa por dizer. Aqui a segunda imagem, entre outros aspectos, nós podemos, como a primeira, entre outras coisas, estamos a ver uma habitação que está dentro de um cenário inundado. Aí nós podíamos parar e pensar o que é feito, por exemplo, dos planos de estrutura. Em que medida, por exemplo, os usos, digamos, daquilo da terra são realmente planificados? Em que vias naturais, entre outros aspectos. Também, outros aspectos que estão a ser colocados é que nós vemos na terceira imagem, entre outras imagens, estamos a ver uma questão de populações bastante vulneráveis em que estão sujeitas, por exemplo, a reassentamentos como tal. Então, estão a ser assentadas para onde? Qual é a planificação que está sendo feita, por exemplo, os novos locais onde vão, por exemplo, encontrar-se nessa habitação? Então, são alguns questionamentos. Temos outras imagens, como, por exemplo, a questão da erosão, que nós correspondemos pelo nível do solo, ok? Cada vez mais, quanto mais que com essa recorrência dos eventos extremos, principalmente os ciclones, que são acompanhados com essas chuvas recorrentes, nós vamos perdendo, temos que perder o que é que as diferentes áreas científicas podem pensar, qual é a oportunidade que essas mudanças climáticas podem trazer para que realmente a ação, digamos, do conhecimento que é produzido a partir dessas pesquisas pode se fazer diante da sociedade. Então, o que é que realmente a universidade ela poderá fazer daqui aos próximos, mais ou menos, 5 anos? Para não ser mais repetitivo, mas que apresentam outros cenários, digamos, dos desafios impostos por essa questão da emergência climática. Bom, algumas ideias, não sei se fui muito feliz, mas aqui a metodologia que eu usei foi mais ou menos pensar nessa realidade, mas também a partir da própria revisão da literatura. Um dos aspectos que se coloca é que há uma necessidade, como já falava, de pensar, a universidade precisa pensar numa inovação curricular entre vários aspectos que são colocados, como, por exemplo, esse aspecto, digamos, das metodologias ativas, okay? Dessa aprendizagem dialógica, entre outros aspectos, nós achamos que a mudança climática, esses novos desafios, acabam sendo um terreno fértil para se pensar nessa inovação, digamos, dos programas de ensino que existem, digamos, existentes. Então, é preciso desenvolver essas estratégias educacionais específicas para contextos educacionais específicos. Aqui, uma coisa que é preciso perceber e que se vinca muito é que é preciso perceber, as universidades têm que partir dos recursos que dispõem. As universidades, por exemplo, africanas já têm um desafio, não sei, estou a falar num contexto mais africano, e principalmente moçambicano, um pouco similar aos outros. Num cenário, a universidade ela depende muito, digamos, do financiamento público, mas também nós, acadêmicos, não estamos a reclamar, porque nós estamos cientes de que o governo tem, apesar desse pouco orçamento que tem, também tem outras demandas, muitas outras associadas, por exemplo, a questões ligadas ao desenvolvimento como tal. Então, é preciso aqui nos recriarmos como acadêmicos, talvez, provavelmente, a partir dessas parcerias e concepção de projetos conjuntos com outras universidades para a mobilização de fundos para podermos, digamos, levar a cabo essas nossas atividades. Então, há outros aspectos, por exemplo, é que a formação precisa sempre continuar. Essa formação pode ser visada, primeiro, a partir da introdução de novos programas a nível de pós-graduação, ou mesmo a partir dessas parcerias dentro das próprias universidades, digamos, no contexto africano, dos países africanos, ou mesmo outras parcerias que envolvem, por exemplo, digamos, outros países, como, por exemplo, o convênio que permitiu que houvesse a Unicamp para fazer, por exemplo, doutorado.
Outro aspecto, por exemplo, em trecho de investigação, aqui uma coisa que eu não disse também é que há um grande desafio que se impõe nas universidades africanas. Essa questão contextual coloca muitas universidades ainda estão na etapa de universidades de ensino, como tal, em que a maior vocação é realmente para o ensino. Então, há digamos, uma tendência de mudança de paradigma. Em Moçambique já começamos como tal, em transformar as universidades como universidades de investigação. Isso pressupõe que a investigação seja ela que vai retroalimentar os processos de ensino, bem como de extensão. Sendo assim, algumas sugestões são feitas. Por exemplo, existe essa questão da necessidade de que a universidade deve ser um veículo que intermedia as relações comunidade e políticas públicas. Então, mapeando as experiências locais de resiliência aos eventos extremos que tiveram sucesso e estudar formas de aplicação noutros contextos, ou mesmo pesquisar e divulgar possíveis adaptações. É uma das ações que pode ser feita. Outra questão é que é preciso também documentar as experiências de mitigação e adaptação às mudanças climáticas e transformá-las num aprendizado. Isso pode alimentar, primeiro, os currículos, e esse conhecimento pode alimentar, digamos, os processos de ensino, mas também pode, do ponto de vista da extensão, pode, por exemplo, permitir que alguns projetos de intervenção na sociedade possam ser feitos. Obrigado, Cecília. Então, outro aspecto é a condução de estudos específicos. Coisa rápida que eu vou dizer é que uma das coisas que se verifica no domínio das mudanças climáticas, os estudos têm sido muito genéricos. E, ao ser genéricos, não estão a permitir que sejam propostas ou produzidas respostas específicas que possam melhorar a realidade das comunidades. Então, há essa necessidade, sim, de se pensar muito em estudos mais específicos. Digamos, é preciso pensar naquele mapa das fotografias e pensar nas diferentes linhas de investigação que podem ser propostas, como eu já dizia, uso da terra, construções resilientes, entre outros aspectos. E na área de extensão para terminar, é preciso ativar, digamos, e capacitar os comitês de gestão de recursos naturais, no sentido de transferência de conhecimento produzido à universidade, mas também há uma necessidade de compreender como é que esses conhecimentos, comitês, usam as experiências locais para a gestão sustentável dos ecossistemas. Também é preciso que a universidade, digamos, capte essas experiências melhores e procure adequá-las para outros contextos, aumentando a sua intervenção na sociedade. E também é preciso a concepção de projetos de educação ambiental e conscientização sobre a adaptação e mitigação às mudanças climáticas. Muito obrigado. Obrigada, Isidro. Muito obrigada por sua fala. Então, espero que você possa ficar conosco ainda das demais colegas e que você possa participar um pouco do debate. Tá? Muito obrigada por trazer a experiência da sua universidade para partilhar conosco. Vai ser a Alice? Bom, agora nós convidamos a professora Alice Freia, que é doutora em didática de geografia pela Paris 7, docente da Universidade Rovuma, onde leciona didática de geografia nos cursos de graduação. É docente nos cursos também de pós-graduação. Muito obrigada, Alice, desde já por sua presença. Tá um pouco nisso agora. Inclusive, é muito bom. Boa tarde. Eu quero, antes de mais, agradecer por este convite que a professora Sônia me fez para que pudesse participar neste debate. Eu estou com a internet não muito boa, por isso eu hei de desligar a câmera. Então, quero também agradecer por estar neste painel com colegas, sobretudo com o professor Isidro de Moçambique, que quase já tirou-me a fala.
Bom, eu quero antes apresentar o Moçambique. Moçambique que está numa região da África Austral, sobretudo a sudeste. Nesta conversa que teremos sobre o que a universidade deve fazer nos próximos 5 anos para apoiar a sociedade a começar um enfrentamento decisivo à emergência climática. Então, nós temos uma costa de cerca de 2.700 quilômetros e nos últimos anos, digo que de 2019 a 2023, Moçambique tem enfrentado alguns desafios, sobretudo em relação aos ciclones e tempestades tropicais. E neste período de 2019 a 2023, nós registramos 13 ciclones e tempestades tropicais, e o mais grave, o ciclone mais grave que foi muito propalado pela comunicação social foi o Idai, em 2019, que tinha uma velocidade de 213 km por hora. E em 2023, nós tivemos o Fred, com uma velocidade do vento de 256 km por hora. E o professor Isidro trouxe algumas imagens da vulnerabilidade em que Moçambique se encontra. Nós temos 70% da área urbana em Moçambique que tem uma ocupação informal. E 66,6%, de acordo com o censo 2017, da população em Moçambique é rural. Então, estas são as características deste país numa área de vulnerabilidade em que ela se encontra. Por outro lado, nós temos um país multicultural. Embora falemos a língua oficial seja o português, mas existem diferentes povos e diferentes culturas dentro deste país, que eu acho que a universidade deve aproveitar esta diversidade cultural para fazer a pesquisa e aproveitar o conhecimento do povo moçambicano na mitigação e adaptação às mudanças climáticas. Então, eu parto do princípio que existe um conhecimento local da população moçambicana. Existe um conhecimento local da população africana e de todas as populações a nível mundial. E há vários estudos que são feitos a nível da África. Eu, sobretudo, trago estudos da África. Estudos da África que foram feitos e que nos dão indicações de que a população africana, a população da Nigéria, a população do Sahel, a população do Quênia tem práticas agrícolas que são práticas agrícolas adaptadas às mudanças climáticas. Práticas agrícolas como rotação de culturas, práticas agrícolas como adubação orgânica e plantio de árvores resistentes à seca. Então, a universidade como a minha, a Universidade de Rovuma, ela pode fazer e deve fazer estudos sobre que práticas ou quais são as práticas da população moçambicana que podem influenciar ou são adaptadas às mudanças climáticas. Práticas que podem ser utilizadas pelos camponeses para a mitigação e adaptação às mudanças climáticas, tendo em conta as características do nosso país, tendo em conta que as mudanças climáticas, como temos estado a ouvir ao longo
deste evento, as mudanças climáticas têm também um contexto local. Então, defendo a ideia de que a universidade deve partir daquilo que ela sabe fazer, que é a pesquisa, pesquisando o conhecimento local para adaptação às mudanças climáticas. Dizia eu que temos estudos em África, mas também temos estudos em África sobre estratégias de adaptação às mudanças climáticas, mas também eu, como trabalho na área do ensino, sobretudo na área de didática, é preciso que a universidade comece também a influenciar, como temos estado a dizer aqui, ao longo deste evento, influenciar as políticas educativas sobre as mudanças climáticas. Nós temos, por exemplo, no nosso país, mudanças, o tema clima que é dado na oitava, com alunos de 14 anos e 17, 18 anos. O tema clima. Mas como é que o clima é trabalhado na escola? Então, nós temos que começar também a pesquisar e a influenciar políticas públicas. Como Zavattini diz, o tema clima na escola é trabalhado de forma separativa. Mas o aluno que chega à escola, ele traz um certo conhecimento, que muitas vezes a sala de aula não aproveita este conhecimento para dialogar com o conhecimento científico. E no estudos, a Universidade de Rovuma tem estado a fazer estudos sobre o conhecimento população. E sobretudo sobre a previsão do tempo. Interessantes da população do tempo. Quais são os indicadores de tempo que a população utiliza? E nesses estudos temos também estado a verificar que a população se apercebe de que estes indicadores de tempo, os indicadores de tempo que a população nos traz, são a vegetação, os animais, e a observação do vento, as nuvens, as estrelas, são da Lua, características de nuvens, são, sobretudo, a vegetação. A população se apercebe que esta vegetação, que ontem servia para fazer a previsão do tempo, esta vegetação está a desaparecer por causa das mudanças climáticas. Esta vegetação está a desaparecer e a ser substituída por uma vegetação cultural, muitas vezes. Então, o que a universidade deve fazer, e esses estudos sobre a previsão do tempo já começamos a fazer na região sul do país, no Maputo, e agora estamos a fazer no norte de Moçambique. E o que nós encontramos são os mesmos indicadores. Quando trabalhamos com pescadores, trabalhamos com agricultores, são os mesmos indicadores que a população nos traz sobre a previsão do tempo. Esses estudos nós encontramos também em várias partes do mundo. Encontramos no Brasil, encontramos em África e no mundo. Então, o que a universidade deve fazer? A universidade deve continuar a trabalhar, a pesquisar este conhecimento local, a pesquisar quais são as estratégias que a população em Moçambique utiliza para a mitigação e adaptação às mudanças climáticas. E trazer este conhecimento dialogando com o conhecimento científico e ver como é que nós podemos aproveitar o conhecimento local para a adaptação e mitigação às mudanças climáticas. A universidade, como temos estado a falar também ao longo deste evento, tem de trabalhar, e a Rovuma também já começou a trabalhar, com
os cursos, a introdução de novos cursos. Novos não seriam novos, mas cursos ligados às mudanças climáticas, na graduação, na pós-graduação, e também a universidade tem de analisar, para além do conhecimento local que a população tem em relação à habitação ou à construção resiliente às mudanças climáticas, também olhar para como é que estes cursos trabalham a questão de construção resiliente. E trazer também, como dizia, para o currículo escolar, para a escola, sobretudo para a mudança de atitude em relação ao ambiente. Trazer para a escola uma outra abordagem em relação a problemas ambientais, trazer para a escola uma outra abordagem em relação às mudanças climáticas, sobretudo na área de geografia, onde se discute o clima, ou as questões do clima e tempo, trazer outras abordagens, abordagens que têm a ver com a questão da mitigação e adaptação às mudanças climáticas. Então, eu acho que é isso que a universidade deve fazer para a ciência climática nos próximos anos. E muito obrigada. Alice. Oi, Alice. Professora Alice, muito obrigada por sua fala, foi bastante inspiradora, inclusive para o nosso debate aqui. Não sei se você ontem teve a oportunidade de assistir ao final, talvez não, por causa dos horários, já é tarde para você. Mas a gente está anotando aqui várias dicas que você está dando na sua fala para a gente dar encaminhamento aqui para o nosso trabalho. Muito obrigada a vocês, tanto a Alice quanto ao Isidro, por enquanto, e agora nós vamos passar para a Fabiana Barbie. Só um minutinho, que eu vou apresentá-la. Bom, Fabiana Barbie é aluna da casa, fez a graduação aqui na Unicamp, na Sociologia, foi orientada no TCC, né, pela professora Leila. Depois ela trabalhou... Era um bebê. Trabalhou conosco em projetos juntos. E depois ela fez o mestrado aqui na Sociologia também. Ai, desculpe, é que eu sempre esqueço desse detalhe. Ela foi para a USP, um ato falho. Ela fez o mestrado em Ciências Ambientais na USP, mas ela fez o doutorado conosco no Ambiente e Sociedade, novamente foi orientada pela professora Leila. Ela foi também pesquisadora de pós-doutorado no NEPAM, e atualmente ela é pesquisadora pós-doc do USP Sustem. Gabriela, é um prazer tê-la aqui, então passo a palavra, Gabriela, Fabiana, desculpe, passo a palavra para você. É muita Gabriela hoje. Eu posso usar esse microfone? Sim. Obrigada, professora Sônia. Quero cumprimentar a professora Gabriela também e compartilhar com vocês o meu sentimento de estar aqui hoje, que é de muita gratidão de voltar à Unicamp, a universidade que me formou, de reencontrar professoras e professores tão importantes para a minha formação, que se tornaram amigos. E então é muito vai e vem mesmo, Sônia, entre USP, Unicamp, e agora eu estou lá, então, mas realmente muito feliz de estar aqui hoje, agradeço muito o convite, professora Leila. E, bom, depois da fala do professor Isidro, que também é um prazer reencontrá-lo, colega aqui do doutorado,
e da professora Alice. Não sei se tenho muita coisa mais para falar, mas acho que eu vou puxar um pouquinho aqui para o Brasil, né? Para um pouquinho do que a gente vem fazendo. Então, vou buscar responder esse questionamento que é super relevante, super pertinente, do que a universidade deve fazer nesses próximos anos, nesse contexto de emergência climática, para apoiar a sociedade. Eu vou responder trazendo o que eu venho trabalhando e, vamos ver aqui, um pouquinho sobre o programa no qual a minha pesquisa está inserido, que é o programa USP Sustain. Vou falar um pouquinho dele, depois eu vou falar um pouquinho da minha pesquisa em si, que vai na direção de responder mesmo esse questionamento. Então, o programa USP Sustain, ele foi criado no ano passado, em 2022, dentro da política de sustentabilidade da USP, em que 32 pesquisadores de pós-doutorado foram selecionados dentre os vários campi da USP, com o objetivo de gerar conhecimento para a construção de sociedades mais sustentáveis. Então, essa foi um objetivo muito forte, muito específico, de que as nossas pesquisas contribuam para construirmos sociedades mais sustentáveis. Então, isso tem sido feito principalmente por meio de parcerias com o poder público e com a sociedade em geral, por meio de cooperações técnicas e financeiras. Esse programa, acho que é importante falar também, as nossas bolsas, elas são da universidade. O programa está ligado à SGA, que é a Superintendência de Gestão Ambiental, que está ligada diretamente à reitoria. Então, acho que isso foi falado um pouquinho na mesa anterior, né, que esse exercício, ele não é tão fácil, não é tão simples, mas o resultado sempre é muito positivo, né? E eu falo isso porque, do ponto de vista do pesquisador, a gente tem toda a necessidade de publicações, né? Enfim, tudo que é já do nosso trabalho. E ainda nós temos essa prerrogativa do programa, que é apresentar alguma contribuição concreta para as políticas públicas. Então, a gente presta contas diretamente para o reitor e ele nos cobra exatamente isso. Ele vai publicar, vocês vão mesmo, porque isso é o mínimo, né, que se espera. Mas o que vocês estão fazendo em termos de contribuição para as políticas públicas? Então, nós temos sido incentivados, estimulados a realmente fazer ter esse resultado mais concreto. Então, o meu projeto, eu acho que assim, a criação do programa em si já foi um avanço nessa direção, já foi, né, claro que o tema é sustentabilidade, mas dentro daqueles 32 temas de pesquisa, muitos se debruçam sobre mudanças climáticas, e mesmo os que não estão ligados diretamente ao tema passam por ele, questão hídrica, questão de resíduos sólidos e por aí vai. Não tem como não falar de mudanças climáticas, não tem como não absorver nas pesquisas o cenário de emergência climática, mas o meu projeto especificamente trata do tema, trata de mudanças climáticas nos municípios. Governança do clima nas cidades, uma análise do projeto estadual Municípios Paulistas Resilientes. A minha supervisora é a professora Patrícia Iglesias, e o objetivo desse trabalho é analisar os primeiros resultados desse projeto do Estado de São Paulo, que começou em 2020, teve essa primeira etapa aí, piloto até 2022, e identificar como o projeto pode avançar nesses próximos passos. Então, como pode apoiar os demais municípios do estado a construírem resiliência e se adaptarem aos efeitos da mudança do clima. Então, eu vou voltar só um pouquinho aqui à história, né, para entender por que eu fui escolher trabalhar e analisar esse projeto especificamente. Eu já venho trabalhando com a questão de política climática em municípios já há muito tempo, com a professora Leila, inclusive continuo, né,
apoiando e participando das pesquisas que são realizadas sobre a coordenação da professora Leila. E então o que nós já identificamos é que o foco em adaptação ele é muito recente na política climática brasileira, principalmente no nível municipal. No nível nacional a gente sabe que o plano é de 2016 e é mais ou menos nesse período que começam os primeiros planos nos municípios, então isso mostra como o tema ele é recente. E esse dado de que apenas 9 planos de adaptação existiam até 2020 é também muito preocupante nesse cenário de emergência climática que nós estamos vivendo. Então, no cenário brasileiro, pouquíssimas cidades estão planejando a adaptação. Esse é um ponto bastante importante, porque é nessa lacuna que o projeto Municípios Paulistas Resilientes pretende preencher. Então, esse projeto está dentro da política estadual de mudanças climáticas, que é de 2009, mas que a gente vê aí, né, nessa lista aqui de programas, os programas que estão mais relacionados à adaptação. Então, também é bem recente, né, embora a política seja de 2009, mas 2018 que começa a aparecer algum programa mais voltado para adaptação. E aí, em 2020, esse último projeto, que é uma parceria com a GIZ, que é a Agência de Cooperação Técnica do governo alemão, por meio do projeto ProAdapta, junto com a CIMA, que é a Secretaria, então, né, Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente, e o que eles fizeram foi a seleção de alguns municípios do estado para apoiarem o planejamento de adaptação e resiliência. Essa escolha foi feita por meio desse índice de capacidade de adaptação e resiliência, que eles mesmos elaboraram, com base na plataforma da ONU, né, de cidades resilientes. Então, 13 municípios foram selecionados e mais uma região, que foi a região da Baixada Santista. Tem todas as informações no site, enfim, tudo o que aconteceu ao longo desses 2 anos. Eu acompanhei muito de perto, na época, eu tenho um pé aqui, né, na academia, um pé lá nas políticas públicas, porque eu sempre trabalhei nas redes, né, no ICLEI, que é a rede internacional de governos locais, depois com a GIZ também, no projeto ProAdapta. Então, um pouco, essa apresentação, ela também reflete um pouco essa dupla, né, jornada aí de estar um pouco aqui, um pouco ali. Mas, ao longo desses 2 anos, foram realizadas diversas oficinas, treinamentos, capacitações, encontros. Começou, né, no auge da pandemia, mas foram superadas diversas dificuldades. E aí, então, eu queria apresentar um pouquinho para vocês esses resultados, que é a análise aqui, né? Acho que não carregou aqui a parte escrita. Mas o que eu queria, então, mostrar para vocês um pouquinho desses primeiros resultados dessa fase piloto e de como a gente pode avançar aí pensando nos demais municípios do estado. O resultado mais concreto foram 9 planos municipais publicados dentro do projeto e um plano regional. Então, nem todos os municípios que entraram conseguiram finalizar, conseguiram publicar os seus planos, né? Mas a maioria deles sim. E aí o que eu queria mostrar aqui que não apareceu é que a avaliação de risco é a primeira etapa do planejamento. O professor Marengo falou disso, né, na fala dele, conhecer os riscos, quer dizer, quais são esses riscos que estão colocados para aquele território, ao que precisa se adaptar. Então, esse é o primeiro passo, esse é o passo fundamental. E muitos municípios, infelizmente, não têm a possibilidade técnica de recursos humanos, financeiros, para entender, para fazer essa avaliação de riscos de uma forma robusta, sistematizada, que vá refletir num planejamento eficiente de adaptação e construção de resiliência. Então, aqui eu vejo o papel da universidade muito forte, o papel da academia muito importante. Nesses planos, isso aconteceu, foi feito um trabalho muito conjunto com o INPE, com outros institutos de pesquisa, porque assim, a ciência climática no Brasil avançou muito, nós temos muitos dados, muitas informações, mas para o gestor público, muitas vezes, ele não consegue usar, ele não sabe como aquilo pode ser colocado em termos de planejamento. Então, esse é um ponto primeiro aqui principal, né?
Então, esses municípios conhecem agora os seus riscos, que estão colocados para os seus territórios, conhecem, sabem quais são os grupos sociais mais vulnerabilizados, conhecem as sensibilidades, as vulnerabilidades, então não dá para dizer que não vai fazer nada porque não sabe o que fazer, né? E aí eu falei um pouquinho do processo, né, de elaboração desses planos, que também foi muito rico e que contou muito com a participação de diversos segmentos da sociedade, inclusive da academia. E a gente percebe, olhando esses planos, que os que realmente tiveram a participação de mais segmentos sociais, que não ficou só ali no poder público, né, pensando, planejando, né, os que chamaram esses atores para contribuir, foram os planos mais robustos, mais consistentes. E aí eu queria destacar aqui o plano de Guarulhos, que criou um grupo de trabalho para realmente trazer as instituições de pesquisa, para fazer esse trabalho de uma forma colaborativa, e o de Santos, que, como o professor Marengo também falou, né, reflexo muito do projeto Metrópole, que a gente já vem também analisando já a questão em Santos, né, também é um caso de destaque. Eles criaram uma comissão consultiva acadêmica, chamando os pesquisadores, professores que têm trabalhos de pesquisa na região para contribuírem para a revisão do plano, que o deles, no caso, foi publicado em 2016 e foi feita uma atualização. Todos esses planos, eles trazem estratégias com enfoque em ecossistemas. Essa era uma diretriz, a principal diretriz do projeto. O que é isso? Nós estamos falando aqui, de uma forma mais geral, de soluções baseadas na natureza e, mais especificamente, de adaptação baseada em ecossistemas, ou seja, como a natureza pode nos ajudar a enfrentar os desafios e os efeitos das mudanças climáticas, principalmente nas áreas urbanas. Então, todos esses planos trazem estratégias baseadas em ecossistemas, e aqui eu vejo também uma lacuna muito grande, uma grande oportunidade para a universidade se inserir, pensando em programas, em linhas de pesquisa voltadas a isso, porque para o gestor público é interessante e é importante que se tenha algo que ele possa usar para basear uma tomada de decisão ou para colocar aquilo no planejamento. Então, a gente ouvia muito falar, vocês têm estudo falando que melhora o clima onde tem mais árvore, por exemplo? Claro que isso é quase que óbvio, mas vocês têm alguma coisa que prova isso, que a gente possa usar para colocar isso no planejamento, para a gente poder colocar aqui que a gente vai incrementar a área verde urbana e por aí vai. Então, esse tipo de pesquisa e as necessidades que são, né, de cada localidade, isso pode estar muito mais amarrado, muito mais de uma forma que esse diálogo seja mais estreito, né, entre a universidade, os pesquisadores e a gestão pública. E, por fim, uma última diretriz também bastante relevante do projeto era a perspectiva de gênero e direitos humanos. E aqui também uma grande lacuna, muitos projetos, muitos planos não conseguiram realmente incorporar essa perspectiva no planejamento. Aqui foi uma grande dificuldade que se teve, foi criado um grupo de trabalho sobre gênero no meio do processo, por conta dessa dificuldade que havia, porque nós não temos dados desagregados, por exemplo, por gênero, né, para pensar questões de vulnerabilidade e por aí vai. Então, foram foi muito aprendizado nesse processo, mas aqui também a gente vê um caminho longo aí a ser percorrido. E, por fim, eu queria falar um pouquinho da contribuição, então, específica da minha pesquisa para as políticas públicas, porque ao longo desse processo, o que a gente percebeu é que, principalmente para a gestão municipal, né, para os municípios, existe uma dificuldade muito grande de pensar a governança da adaptação e da resiliência. É um tema, é uma tarefa complexa, né? Precisa de uma abordagem estratégica, sistêmica, precisa envolver os diferentes níveis de governo, os diversos setores de atuação governamental, os diversos agentes. Então, como fazer isso é sempre uma grande dificuldade. Então, pensando nisso, a proposta aqui é trazer um documento que sintetize as principais diretrizes para a governança da adaptação
e resiliência aos efeitos da mudança do clima nas cidades brasileiras. Então, aqui a gente já está olhando um pouquinho além do estado de São Paulo, por conta desse trabalho todo que já vem acontecendo, né, que a gente já vem pesquisando, não só o que está acontecendo no estado de São Paulo, mas no Brasil todo. Então, olhar para essas experiências, tirar delas o que deu certo, quais foram as dificuldades, as barreiras, e traduzir um pouco o que a literatura sobre, principalmente política climática, tem falado, né? Traduzir isso de forma que o gestor público consiga utilizar, consiga aplicar no seu planejamento. Então, principalmente aqui pensando que a mudança do clima é um desafio multi, né? Que a gente fala, é multinível, é multidimensional, multiagentes, multissetorial, multicêntrico. Então, como que você planeja tudo isso dentro do município, naquele território, né? Então, é sobre isso que eu estou trabalhando agora, atualmente, né? Essa encrenca que eu me arrumei para fazer e espero poder contribuir também, né? E compartilhar com vocês os resultados aqui no futuro breve. Muito obrigada mais uma vez, fico à disposição. Obrigada, Fabiana Bach. Muito excelente seu trabalho. Foi bom, porque eu também não conhecia o programa que você está inserida. Então, é um prazer ouvi-la e ver o tamanho de encrenca boa que você arrumou. Bom, então agora, para fechar as contribuições e passarmos ao debate, nós vamos ouvir a Adriele Kielby. Peço desculpas se estou pronunciando seu nome errado, da Universidade de Amsterdã. Adriele é atualmente pesquisadora do projeto Transição Energética através das lentes do Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, LENS, na Universidade de Amsterdã. Ela é pesquisadora colaboradora da Universidade de São Paulo, no Instituto de Energia e Meio Ambiente, Centro de Pesquisa e Inovação em Gases de Efeito Estufa, orientando os alunos de mestrado e doutorado em estudos de transição energética. Possui graduação em História e Geografia e mestrado em Gestão do Território pela Universidade Estadual de Ponta Grossa e doutorado em Ciências pela Universidade Estadual de Campinas. Durante 2014 e 2017, concluiu seu pós-doutorado em Pesquisa Científica e Tecnológica na Unicamp. Bem-vinda, Adriele, é um prazer tê-la conosco. Obrigada, primeiramente, pelo convite. Está quase certo, Peyer, o sobrenome é um pouco difícil mesmo de pronunciar. Eu decidi hoje, só espero, vocês estão vendo a minha apresentação, né? Sim, estamos. Só que eu acho que ela não está passando para vocês. Estamos, mas ela não está no modo apresentação, a gente está vendo no modo do PowerPoint. Eu coloquei ela aqui no modo apresentação, mas ela não está indo. Talvez eu vou ter que apresentar dessa maneira, não sei por quê. Tudo bem, pode ir, então. Está dando para ver. Ok. Tá bom, perfeito, então. Eu resolvi fazer essa apresentação focando um pouco num projeto, numa área prioritária que a gente está desenvolvendo aqui na Universidade de Amsterdã. O que é uma área prioritária, né? Primeiramente, a cada 2 anos aqui nas universidades da Holanda, o corpo docente ele escolhe 2 áreas principais que eles consideram que precisa de investimento, que ainda não se consolidou e que provavelmente pode se tornar um departamento, um instituto, e eles selecionam, como eu falei, a cada 2 anos essas áreas. 2 anos atrás, a área de transição energética foi selecionada aqui pela Universidade de Amsterdã e de sustentabilidade também. E, ao contrário de muitas áreas prioritárias ou até mesmo muitos projetos, a gente teve que dar alguns passos para trás para estar conseguindo desenvolver esse projeto aqui. E eu acho que isso é uma das principais mensagens hoje que eu trago de como a gente vem desenvolvendo áreas prioritárias aqui dentro da Holanda,
conversando principalmente com essa questão de mudanças climáticas, né? Então, primeiramente, a gente tinha a questão de transição energética, né? A gente estava com esse tema, né? Um tema que todo mundo está discutindo, principalmente a questão aqui, né, do gás na Europa e tudo mais. E a gente tem passado por essa mudança, que a gente tenta acelerar ela cada vez mais, e a gente está com essa dificuldade em fazer essa aceleração da transição energética, né? Por várias razões, como tanto de localidade, como de financiamento, como de políticas públicas, e a gente está cada vez mais tentando consolidar diferentes pesquisas, diferentes áreas, para a gente responder a essa mudança, essa transformação que a gente tem passado, né? Então, principalmente quando a gente fala de transição energética, se a gente for olhar as transições energéticas na história, a gente observa que elas duraram muitas décadas ou até mesmo séculos, né? Então, hoje a gente está tentando uma transição energética muito rápida, né? E a que custo que isso custa, né? Então, a gente está com esse tema desenvolvendo aqui de transição energética, e com isso, para contribuir para essa discussão, a gente uniu o tema de transição energética ao Sustainable Development Goals, né? Então, como que a transição energética ela está respondendo aos Sustainable Development Goals? Eu vou falar um pouco agora do NLANDS, que é o nome do projeto, né? Ele é um projeto que ele traz muito a questão de como unir a pesquisa dentro da universidade. E esse foi um dos principais desafios que a gente teve aqui dentro da universidade. A gente observava que muitos projetos em grandes escalas, às vezes ficavam muito focados em uma determinada área e não conversavam com essa questão interdisciplinar dentro da universidade. Então, a gente buscou desenvolver uma proposta que pudesse ter essa interdisciplinariedade e conversar com diferentes áreas. E esse foi um dos principais desafios que a gente teve aqui. E por quê? Quando a gente começou a desenvolver toda essa pesquisa de transição energética e de acoplar essa pesquisa, a gente pensou assim, bom, a gente vai começar o que a gente vai fazer, né, para conseguir trazer esses pesquisadores? Então, primeiramente, a gente falou assim, olha, vocês desenvolvem uma proposta, vai ser pequenos projetos dentro dessa grande umbrella que é o NLANDS, que tenha 2 pesquisadores correspondendo a esse projeto, de diferentes faculdades, e que tentam responder ao tema de transição energética e Sustainable Development Goals. Então, o primeiro step era, dessas 5 faculdades, dessas 5 universidades que a gente, faculdades que a gente tem dentro aqui da Universidade de Amsterdã, teria que ser um pesquisador de uma faculdade e outro pesquisador de outra faculdade, dialogando com o seu tema em comum com transição energética e Sustainable Development Goals, para a gente conseguir esse approach interdisciplinar. E o segundo step seria o desenvolvimento de uma proposta curta que relacionasse o tema de pesquisa com transição energética e Sustainable Development Goals. Por fim, esses pesquisadores receberiam um funding, né, um recurso financeiro para desenvolver essa pesquisa, e esse projeto era super simples, de 2 páginas, né, e o valor mais ou menos de 45 mil euros por proposta enviada. No primeiro momento, a gente esperou que nós vamos receber muitos projetos, né, e qual que foi o desafio, né? Primeiro desafio enfrentado foi que a gente tinha pesquisadores que tinham sua pesquisa, mas que não conseguia conversar com outras faculdades, né? Então, a gente começava assim, nossa, vamos tentar ajudar a ver como a gente consolida essas áreas, esses grandes temas, né? Então, por exemplo, a gente tinha alguém da universidade, da faculdade de Química, desenvolvendo o processo de eletrólise, que falava assim, olha, eu não tenho ninguém como ajudar isso, mas a gente falava assim, não, olha, o pessoal da faculdade de ciências sociais, por exemplo, poderia contribuir com a questão de discussão do processo de inovação desse processo de eletrólise. E contribuía para todo esse processo de transição energética, por exemplo, do green hydrogen, ou até envolvendo outros países, ou como esse mercado poderia absorver essa tecnologia. Então, a gente começou a fazer esse trabalho de tentar unir essas pesquisas entre esses diferentes professores.
E um dos pontos importantes que o Enlens trouxe é a abordagem de pequenos projetos, não grandes projetos. A gente sempre e a gente até hoje tenta ter 2 a 3 pesquisadores por projeto de diferentes faculdades para realmente tentar agrupar esses temas. No primeiro e no segundo ano, a gente pensou, bom, vamos ter vários projetos, várias pessoas enviando, e a gente não teve. Foi apenas alguns projetos enviados e a gente ficou se perguntando por que isso aconteceu. E uma das razões foi realmente essa, de não conseguir fazer essa conexão do que poderia a área dessa pessoa contribuir para outra área. O segundo ponto foi o entendimento do que a gente estava falando sobre transição energética, que cabe muito bem aquilo que a gente está discutindo nesse evento, do que é a questão da emergência climática, né? E o terceiro ponto ainda foi como relacionar isso com o Sustainable Development Goals, que era também um desafio, porque a gente está muito acostumado a usar somente os 17 Sustainable Development Goals, mas a gente esquece dos 169 targets, as 169 targets e mais os 232 indicadores que a gente tem dentro desse processo. E a gente também estava tendo um outro desafio, que cabe a essa discussão aqui, que era justamente, né, tentar acelerar a questão do alcance, do achievement do Sustainable Development Goals. Então, a gente começou a ter esse enfrentamento, a gente pensou, nossa, a gente começou o projeto de uma maneira, a gente teve que voltar, a gente teve que começar a fazer essas conexões para tentar juntar projetos, e depois, conversando ainda com os professores, a gente teve que dar mais um passo para trás, que eu acho que volta o que a gente está discutindo aqui essa manhã, que foi justamente oferecer cursos para o corpo docente da universidade, explicando qual é esse processo de transição energética, qual é esse processo de Sustainable Development Goals, e como a gente pode contribuir tanto para a comunidade científica, como para a comunidade local, ou para outros países que a gente tem essa interação. Então, o Elias veio com uma proposta e a gente acabou tendo, acho que, muitos ensinamentos dentro dela que fizeram a gente repensar, que muitas vezes a gente começa algo em larga escala e a gente vê que muitas vezes a gente precisa desmembrar um pouco e começar a unir mais essas pesquisas que estão dentro da universidade e como elas podem ter um alcance maior. Um outro exemplo que também a gente estava trabalhando era muito essa questão voltada para, por exemplo, um novo projeto sobre Energy Poverty, em que a gente casava as informações sobre mudanças climáticas, sobre a questão de financiamento climático em países como na África, mas também casava com um outro processo, uma outra faculty que trazia mais informações relacionadas ao desenvolvimento de tecnologias, por exemplo, de renováveis através desse financiamento climático. Então, a gente sempre tentava buscar como a gente poderia unir essas informações, ou mesmo alguém que trabalhasse com percepção pública mais perto da comunidade, mas também tivesse um conhecimento sobre a tecnologia que estava sendo desenvolvida dentro da universidade. Então, essa foi a principal proposta que o Enlens trouxe, né? Então, só que a critério de 2 exemplos que eu trouxe, esses são 2 exemplos que a gente já tem de projetos sendo desenvolvidos há mais de um ano dentro do Enlens. O primeiro fala um pouco sobre essa questão do hidrogênio, principalmente em países, né, da África, mas também aborda muito essa questão de dentro da Holanda e da Europa. A gente tem discutido muito essa questão, né, da importação e exportação de hidrogênio, e sempre tentando alavancar como isso pode integrar com o Sustainable Development Goals, né? E a gente observa que, como a transição energética está diretamente conectado à questão do Sustainable Development Goal focado em energia, mas também a gente vê que está muito focado na questão das ações climáticas, que é o 3. Então, a gente observou que os projetos traziam muito esses 2 pontos, né? E, ao mesmo tempo que a gente começava a discutir essa questão do Sustainable Development Goals, e a gente tem observado que muitas publicações têm citado, de alguma forma, esses goals, mas, de alguma forma, não cita qual que é o impacto em si que a pesquisa traz para esse goal, né? E a gente tem, tanto, uma questão metodológica como de indicador de como responder a esses Sustainable Development Goals, que é uma parte também que o Enlens desenvolve, que é o desenvolvimento de novas metodologias que enfoquem em transição energética e Sustainable Development Goals. Partindo um pouco dessa discussão aqui, que ainda eu trago qual que é a missão do Enlens, né?
Tá bom, já estou terminando. A gente está aqui vendo qual que é a missão do NLANS, por fim, que é justamente observando essa urgência, né? A gente está, o Sustainable Development Goals, a gente também tem um tempo aí até 2030, né? Que a gente pretende parte, pelo menos, dessas targets ser alcançadas, apesar do cenário ser um pouco negativo, ou até bastante, eu diria. Mas a gente está com esse objetivo de estar relacionando essas questões de transição energética, principalmente dentro da universidade, de uma forma mais pontual, né? Para, enfim, a gente conseguir ter um impacto maior até mesmo fora, inclusive com as pesquisas fora, né? Então, eu já vou encerrar aqui, até eu ia falar um pouco sobre o segundo projeto, eu acabei passando, o meu tempo está acabando aqui. Só lembrando, o segundo projeto que a gente elaborou aqui foi sobre lítio, né? E a gente teve também algumas pesquisas realizadas na América Latina, pesquisas de campo mesmo relacionando a extração de lítio. Então, a gente sempre está tentando fazer essas conexões, né? Eu queria novamente, então, só agradecer o convite, né? Foi rápida a apresentação e também só mostrar aí que a gente publicou um livro sobre transição energética no Brasil nesse ano, que a gente acaba e também focando essa questão de mudanças climáticas no Brasil e outros tópicos referentes à transição energética. Muito obrigada. Mas aí eu me lembrei que, da vez anterior, né, o Jurandir é formado em matemática, o Marinho é formado em física, né? E eles, então, a ciência climática, ela é, no fundo, uma ciência já interdisciplinar. E imagina que se na escola as crianças já aprendessem a aplicar os conceitos da física às questões climáticas, aplicar os conceitos da matemática, e já se acostumassem desde cedo, quer dizer, não é simplesmente adicionar uma disciplina a mais, mas Sim. é pegar aquilo que eles já estão aprendendo e usar como exemplos, como aplicação. Por exemplo, né, vou dar até um exemplo que a gente estava conversando ontem, o resfriamento evaporativo, né, que é você jogar vapor de água num ambiente seco, e você sabe pela física que na mudança de fase, a água tira energia do ar, ou seja, ela resfria, mas gratuitamente, sem colocar ar-condicionado, né? Sem colocar mais energia. Então, essa compreensão dos fenômenos físicos, né, pelas crianças já, poderia contribuir tanto para essa compreensão e conscientização com relação a como que a gente se adapta às mudanças climáticas sem colocar mais lenha na fogueira, né? Que é o que a gente está fazendo com o ar-condicionado. Então, essa adaptação não está adiantando muito, ela está piorando, né? Está aumentando a questão da ilha de calor e tudo. Então, eu acho que foi uma mesa muito interessante, né? E acho que, imagino que a gente tenha muitas questões aqui do público, então vamos abrir primeiro aqui para o público local. A Nery vai passar o microfone. Obrigada. E a gente pode fazer uma série de algumas perguntas para depois passar a palavra para os membros da banca. Tem umas perguntas também. Não sei, eu vou ver também se tem perguntas do chat, mas por favor, pode começar. Primeiramente, obrigado. Sensacional todos os painéis até agora. Meu nome é Cadu, sou do último ano de Engenharia Civil na Unicamp aqui. Estou terminando meu TCC agora com a professora Ana Paula Bortoleto. E o foco é muito ESG dentro das empresas, essas métricas, com foco mais de resíduos sólidos, que é a especialidade da professora. Eu queria entender um pouco mais como é a relação internacional entre as universidades e todos os projetos de pesquisa, como, por exemplo, o próprio NLANS, que a professora acabou de mostrar. Se existe algum projeto que envolve essas questões que são interdisciplinares e níveis múltiplos, como a professora Fabiana comentou. Se tem essa relação internacional entre as universidades, além de intercâmbio e tal, eu queria entender um pouco mais desse cenário. Né? Porque, por exemplo, temos o próprio ONU, que tem as discussões que focam mais nos governos, são decisões muito mais macro. Temos também os blocos econômicos, por exemplo, a União Europeia agora acabou de estar trabalhando uma lei de proibir exportação de produtos que tenham desmatamento dentro de seus processos, então são pressões externas.
E eu queria saber como que a universidade está fazendo esse papel nas universidades, nesse nível global, assim. Tá bom, obrigada. Mais uma pergunta. Tem uma pergunta lá no meio da plateia. Enquanto vai chegando o microfone, eu vou ler aqui uma pergunta que tem do chat da... Não, desculpa, essa talvez assente. Não, desculpa, não. Peraí, deixa eu ver se tem da mesa 8, acho que não tem. Ah, tem sim. Pergunta da Lilian Luz Cardoso. Permito adicionar que compreendo que os referidos professores já mencionaram sobre os trabalhos de extensão, mas gostaria de ouvir mais como um exemplo específico de seus trabalhos nas suas comunidades, público-alvo, a fim de entender como procedem seus trabalhos, pois valorizo a extensão nas pesquisas que realizo na universidade. Essa é a motivação de minha pergunta. Então, obrigada, Lilian, que está nos ouvindo online, e passo agora a palavra para outra participante aqui presencial. Bom dia, meu nome é Patrícia Martinelli, eu sou da Federal de São João del Rei. Parabéns pelas mesas, são maravilhosas. Eu gostei particularmente muito dessa última, onde a gente tem um olhar sobre trópicos, né? A gente tem pessoal de Moçambique que traz as experiências. Acho muito importante a gente ter condições similares de vulnerabilidades. Em relação à fala da professora Alice, eu queria perguntar se eles têm um trabalho com comunicação especificamente, a geógrafa como eu, se eles têm algum trabalho em relação à comunicação de riscos dentro das escolas. E aí eu queria só fazer uma parte rapidinho. Nós temos falado muito aqui, a professora Gabriela trouxe essa questão, quando a gente pensa em educação, né, o que a universidade pode fazer, nós estamos pensando em modificações muito grandes, né, dentro da nossa instituição, dentro da forma como rompemos barreiras disciplinares. E nós já tivemos uma experiência que a gente poderia beber mais dela, que é a educação ambiental. Então, a gente tem a Política Nacional de Educação Ambiental, ela tem que entrar dentro dos currículos de forma transversal, dentro das universidades, ela vem como disciplina e isso não necessariamente trouxe transformações sistemáticas que nós precisaríamos. Então, a gente pode beber dessa experiência para pensar essa questão da inserção da emergência climática dentro da universidade. Então, só colocar essa questão e deixar a questão para a professora Alice. Obrigada. Obrigada. Mais alguém gostaria de... Ah, tem aqui, Nery, aqui. Mais uma pergunta aqui. Aqui bem no meio à esquerda. Aqui ao seu lado, né? Bem, muito obrigado. Sou Maria Miguel, sou estudante do doutorado em Ambiente e Sociedade. Das falas que fui aqui escutando, deu-me algumas ideias do qual eu penso que a universidade, em algum momento, se ela colocar o processo de interação entre a universidade e as comunidades, ela pode sair a ganhar muito mais. O que acontece? Muitas das vezes, nós, quando temos um estudante ou tiramos um indivíduo da comunidade e ele não volta para aquela comunidade de forma como ele saiu, sim, mas há uma situação, uma barreira que este indivíduo torna-lhe difícil de comunicar-se ainda mais com a comunidade. Quer dizer, nós voltamos a formar pessoas elitistas que elas têm dificuldades de ouvir e trazer realidades à comunidade. Então, se houver essa interação entre a universidade e a comunidade, isto pode permitir que os saberes da comunidade possam também ser uma contribuição com mais-valia nos problemas relacionados às mudanças climáticas. Eu sou, por exemplo, eu sou de Moçambique, ainda muito bem que ouvi aqui dois comunicadores. Há uma universidade, por exemplo, a Unilure, é uma das universidades que tem um programa, um estudante, uma família. Ou seja, esse estudante, durante o período que ele estiver dentro da universidade, ele deve acompanhar aquela família, todos os seus problemas ligados à saúde,
quais são as dificuldades que a família tem, quais são as resistências, por exemplo, à medicação, quais são as doenças frequentes naquela família. Então, esse processo não só permite o estudante fazer um processo de pesquisa e extensão, como também permite ele trazer situações importantes da comunidade para que a universidade possa contribuir com soluções mais assertivas. Então, não queria colocar como uma pergunta, mas era simplesmente uma contribuição naquilo que é o tema, o que as universidades devem fazer. Quer dizer, mais interação com as comunidades permitirá trazer mais valia. Muito obrigado. A Leila também tem uma pergunta aqui, ou um comentário. E aí eu acho que a gente encerra o bloco de perguntas, né? Para a gente passar para as respostas, que já é meio-dia, a gente já está um pouquinho atrasado. Eu vou ser muito rápido, porque eu sei que a gente está um pouquinho atrasadinhas, né? Eu vou para uma mesa fantástica, maravilhosa, Sônia, parabenizo vocês todas e o Isidro. E foi uma mesa assim, que para nós, né, foi muito elucidativa e vai nos auxiliar muito no nosso trabalho na Cameja. Então, primeiro, eu fico um pouco de inveja da USP, mas foi fantástico esse projeto de sustentabilidade. É fantástico. A outra questão que eu queria colocar, eu ia colocar a mesma questão sua, mas você, infelizmente, já se adiantou. Eu achei maravilhosa a apresentação da Alice também, e eu queria que a Alice falasse um pouco, que é uma questão que me preocupa, assim. Quais são essas disciplinas que vocês introduziram na graduação e no pós, e como que isso foi introduzido também? Fantástica essa experiência de Moçambique. O trabalho do Isidro, eu conheço há muitos anos, o Isidro é um grande colaborador meu, e ele pediu, na hora que for dar as respostas, ele tem uma resposta por essa última questão, ele me passou. Ah, tá bom. Bom? Tá ótimo. Então, acho que a gente pode talvez começar com a Alice, né? Que tem uma pergunta específica para a Alice, já que ela está online. Talvez fique mais fácil começar com ela. Alice, está nos ouvindo? Conseguiu entender a resposta sobre a agora de riscos nas só que escolas? não percebi a questão, quais são esta última questão que me foi feita diretamente. Não, uma pergunta que foi específica para você, Alice, foi com relação à comunicação de riscos nas escolas, né? E depois essa expansão. Alice, também a professora Leila me perguntou quais foram as disciplinas que vocês introduziram na graduação e na pós-graduação em relação às mudanças climáticas ou os eventos extremos. Então, nós temos boa tarde mais uma vez e muito obrigada por essas observações. Eu ouvi antes desta última sobre o exemplo da Unilúrio. E o orador dizia que mais interação com a comunidade permite uma mais-valia. Eu estou completamente de acordo. Trazer o conhecimento local da comunidade para a universidade e colocar este conhecimento em diálogo com o conhecimento científico. Isso permite uma mais-valia. Agora, em relação às disciplinas que a nossa universidade colocou, nós temos no mestrado em gestão ambiental, temos a disciplina mudanças climáticas, e temos também sobre riscos. Essas foram as áreas que foram colocadas na universidade. Agora, na escola, os programas de ensino de geografia, todos eles, cada unidade temática termina com, por exemplo, se estamos a falar do clima,
terminam sempre com ambiente, clima e ambiente, litosfera e ambiente, indústria e ambiente, população e ambiente. A questão é como é que nós estamos, ou como é que nós, os professores, sim, do ensino primário, do ensino secundário, estamos a trabalhar com com esta área que nós podemos dizer educação ambiental. Esta é a questão. Então, acho que é isso que nós estamos a fazer a nível tanto da universidade quanto das escolas no ensino secundário geral, na disciplina, sobretudo na disciplina de geografia, que eu tenho o conhecimento e domínio. Obrigada. Obrigada, Alice. Mas eu vou aproveitar e pedir para você responder mais uma pergunta também do nosso colega aqui, que é de Moçambique, que fez uma pergunta, que é com relação ao voltar para a comunidade, esse estudante tem dificuldade de comunicação com a sua comunidade. Então, se é feito algum trabalho de acompanhamento para garantir que esse estudante, ao retornar para a comunidade, ele consegue conversar com seus pais, com a sua família, com a sua comunidade. Exatamente, é isso mesmo. Nós tenho um autor, acho que o professor Isidro também falou um pouco sobre isso, um autor sul-africano, Kaya Seleti, ele fala da relevância do ensino superior em África. Qual é a relevância do ensino superior? E nós temos estes problemas, na verdade, de relação, quando nós, a nossa universidade, que é muito de ensino, está na sala de aula. E nós, algumas das disciplinas, têm dificuldades de relacionar o conhecimento científico com o cotidiano. E é por isso que quando o estudante volta para a sua comunidade, tem dificuldades. Por quê? Porque ele não aprendeu significativamente os conteúdos. Então, esta é uma grande dificuldade que nós observamos. E é por isso que eu continuo a defender que o conhecimento local é importante, que este conhecimento seja trazido para a sala de aula. O Freud diz que ensinar não é transmitir conhecimento. Ensinar é ajudar o aluno a construir o conhecimento. E então é isso que nós temos que fazer, ajudar o aluno a construir o conhecimento. Ajudar o aluno a construir o conhecimento a partir daquele conhecimento que ele traz da sua casa, da sua comunidade. E trazer esse conhecimento para a sala de aula para ser discutido e colocado em diálogo com o conhecimento científico. E muito obrigada. Muito obrigada mais uma vez, Alice. Eu acredito que o professor Isidro já deve ter saído, porque ele tinha um limite de horário, mas aí eu gostaria então que, rapidamente, talvez se a Adriele puder comentar um pouco sobre a pergunta das relações internacionais, né? E depois eu passo aqui para a Fabiana para ela fazer o fechamento. E a Leila vai ter a resposta do Isidro. Ela está com a resposta do Isidro. Tá bom. Então, Dreg, você quer comentar um pouquinho sobre essa pergunta das relações internacionais? Relacionado à questão do intercâmbio, atualmente a gente está com duas brasileiras bolsistas CAPES aqui. Uma delas eu oriento até na USP, no doutorado, e a outra eu já tenho trabalhado. Eu trabalhei na USP durante 5 anos, eu ainda oriento mestrado e doutorado lá. E elas acabaram agora vindo para cá para desenvolver pesquisa relacionada à questão de transição energética e Sustainable Development Goals aqui na Holanda. Então, a gente tem buscado, sim, fazer essa parte de intercâmbio entre diferentes universidades. Relacionado a essa questão de extensão, eu tenho um ponto a colocar, que era referente, acho que uma outra questão. A gente ainda está no processo agora de, acho que, ter essa formação interna maior, para então ver os resultados, como vai ser o desenvolvimento desses projetos, dessa pesquisa, para, enfim, eu acho que conseguir dar uns passos maiores para o lado da extensão. Porém, a gente já tem alguns projetos, eu acho interessante mencionar, que eu não consegui terminar de falar na minha fala, que é relacionada à questão do lítio, né? Teve pesquisas feitas na América Latina, no Chile, sobre o lítio, né? E a gente é muito crítico aqui,
principalmente eu também que sou da América Latina, em que a gente fala que não adianta só ir para esses lugares remotos fazer pesquisa e não dar um retorno para essa comunidade local onde a gente está fazendo pesquisa, né? Então, a gente também está buscando isso, traz o conhecimento, né? Faz toda a questão de resultado, mas a gente também volta para essas comunidades locais onde a gente fez a pesquisa, dando esse retorno. Então, ele acaba não sendo apenas local, mas ele traz experiência para a gente aqui dentro também, e a gente acaba tendo uma discussão mais global. E é isso. Tá bom, então vou deixar primeiro a Sônia ler a resposta do professor Isidro, aí eu passo para a Fabiana e a gente encerra. Obrigada, Gabriela. Houve uma questão, vou ler a mensagem da resposta dele. Houve uma questão sobre exemplos de projetos de extensão universitária em que participamos. Alguns exemplos são capacitação dos comitês locais de gestão de risco e de desastre, criação de campos de produção experimentais dentro do campus e na comunidade e cultivo de culturas resistentes à seca. Nesses projetos são também envolvidos estudantes que fazem seus experimentos, produção de ração com base em recursos locais, envolvendo os pescadores locais, pesca sustentável, são alguns exemplos. Ótimo, obrigada. Então, agora a Fabiana encerra. Obrigada. Eu vou falar algumas coisas rapidamente que eu fui lembrando conforme as perguntas foram surgindo, né? Essa questão da inserção internacional é bastante relevante e tem algumas redes que eu participo do projeto Earth System Governance e também a UCC-RN, que é Urban Climate Change Research Network, que são redes bastante importantes sobre mudanças ambientais globais, mudanças climáticas, e que ainda poucos pesquisadores brasileiros participam, né? A professora Leila participa também. Então, são espaços que a gente precisa ocupar mais, porque a troca ela é sempre muito importante, né? E acho que a gente tem muita coisa para... nossas pesquisas têm muita coisa para contribuir para pensar esses temas dessa maneira mais internacional. A Lina falou sobre a questão da extensão, né, do público-alvo das pesquisas. As pesquisas que a gente realiza acaba tendo um público-alvo maior nos gestores públicos, mas pensando em como eles também podem comunicar os riscos, já que essa é uma etapa super relevante do planejamento de adaptação. Então, esse é um ponto também que a gente traz. A Patrícia trouxe a questão da educação ambiental, e aí eu lembrei que uma das estratégias, aliás, as estratégias que mais apareceram em relação à perspectiva de gênero e direitos humanos era exatamente de capacitação, né, de desenvolvimento de capacidades, voltados especificamente para público de jovens, meninas e mulheres, né, em relação a esse tema. O Miguel também falou a questão da comunicação com a comunidade, aí eu lembrei do exemplo da ação de adaptação baseada em ecossistemas em Santos, a ABE. A ABE sobe o morro, né, que é no Montserrat, e eles trabalharam, a gestão pública trabalhou com a comunidade do Montserrat para pensar em como recuperar aquela vegetação com o objetivo de diminuir os deslizamentos de terra. E esse processo foi bem interessante porque eles procuraram envolver de uma forma bastante forte as mulheres da comunidade. Então, oferecendo um tipo de suporte que elas pudessem levar as crianças para participar das reuniões, por exemplo. Então, esse tipo de ação que parece uma coisa super pequena, super simples, mas que no final tem um resultado super positivo, né? De elas conseguirem ter participado do processo, ter tido a sua voz ouvida e por aí vai. Então, acho que são exemplos, né, muitas coisas que têm acontecido. A professora Gabriela falou a questão da interdisciplinaridade, que está inerente ao tema, né, e a gente percebe isso, mas que é super importante a construção de arranjos institucionais que promovam a interdisciplinaridade, a transdisciplinaridade, que não fique só aquilo dentro do poder público, né? Seria ótimo se eles pudessem resolver tudo, mas não é assim, a gente sabe, né? Então, realmente, esse espaço ele precisa ser muito ocupado por nós que estamos aqui, que estamos produzindo conhecimento, que estamos fazendo, né, muitas vezes essa ponte.
Então, é isso. E aí, para fechar, só queria dar um último exemplo, que o município de São Vicente nos procurou, a Universidade de São Paulo, para propor um projeto na linha de políticas públicas da FAPESP, porque eles querem fazer o plano de adaptação municipal. E como não sabem muitos caminhos, então a gente montou uma equipe ali super grande, né, e interdisciplinar para apoiá-los nesse processo. Então, espero que dê certo e a gente tenha mais um resultado positivo. É isso. Mais uma vez, muito obrigada. Bom, eu e a Gabriela, estamos extremamente felizes, porque foi uma sessão extremamente poderosa, potente. A gente poder ouvir os nossos colegas de Moçambique, Isidro e Alice, e a nossa Driele, desculpe, e a Fabiana. É uma experiência muito rica para nós podermos compartilhar nesse evento essas experiências que tanto nos inspiram, né? Então, é isso. Agradeço a todos e todas que estiveram presentes, Alice, Isidro, Driele e Fabiana, e agora a gente faz um pequeno intervalo para o almoço e voltamos às 2 horas. Muito obrigada, Gabriela. Obrigada.